Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor, meu irmão, esteja sobre você, especialmente a bênção da presença do Senhor nesse momento tão difícil que você está vivendo. Todos nós estamos vivendo. João capítulo 8, meus irmãos, versos 1 a 11. Vá e não peques mais. Diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Vai-te e não peques mais. Vai e não peques mais. E eu quero, meus irmãos, nesse texto, extrair 3 lições, ou pensar 3 ensinamentos que a gente aprende aqui, mas não somente aqui, no contexto geral da palavra de Deus, na palavra de Deus como um todo. E quais são essas 3 lições? A primeira delas, meus irmãos, é acerca de nós, acerca do nosso coração. O nosso coração, meus irmãos, infelizmente, o coração humano, nosso coração é inclinado a, por diversos motivos, julgar e condenar as pessoas. Foi isso que fizeram aqui esses escribas e fariseus, né? Eles, por alguma razão, estavam julgando e condenando uma mulher. E a razão, o motivo deles, diz aqui o texto, meus irmãos, no versículo de número 6, era tentar a Jesus para que tivessem de que o acusar. Um motivo, portanto, nada nobre, um motivo escuso. E certamente, meus irmãos, que esse nunca é e nunca será o nosso motivo para julgar e condenar alguém. Mas precisamos admitir e pedir perdão a Deus por esse fato de que o nosso coração também é inclinado. Às vezes a gente luta contra e algumas vezes a gente vence essa luta, outras vezes não, mas o nosso coração é inclinado a julgar e condenar, e diversos são os motivos que nós encontramos para isso. Mas o segundo ensinamento, meus irmãos, aqui nesse texto é acerca do coração de Jesus. O coração de Jesus é diferente do nosso. O coração de Jesus é inclinado a perdoar e a absolver. Esse é o coração que nós precisamos cultivar, que nós precisamos ter, né? O coração de Jesus. O coração de Jesus é inclinado a perdoar e absolver. Vejam, meus irmãos, que aqueles homens, eles não estavam dizendo uma inverdade, eles não estavam dizendo uma mentira. Na lei de Moisés, de fato, estava escrito que a mulher apanhada em flagrante adultério deveria ser apedrejada, mas o coração de Jesus é inclinado a perdoar e absolver. E quando ele então percebe que nenhum daqueles homens condenou ou levou adiante o desejo de condenar aquela mulher, levou adiante aquela acusação, então Jesus perguntou para aquela mulher: Ninguém te condenou? E quando ela respondeu: Ninguém, Senhor, ele disse: Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. E a terceira lição, meus irmãos,
diz respeito àqueles que foram perdoados e absolvidos por Jesus. Aos perdoados e absolvidos, Jesus não diz, olha, vá e continue no seu pecado. Vá e continue fazendo as mesmas coisas que você tem feito até aqui e que são pecados diante de Deus. Não, Jesus diz, vá e não peques mais. Tem algumas pessoas, meus irmãos, infelizmente, no meio cristão hoje, que são meio tendenciosas, né? Pessoas que, por razões às vezes conhecidas e às vezes desconhecidas, se detêm nesse texto aqui no ponto em que Jesus diz que deve atirar a primeira pedra aquele que não tem nenhum pecado. E assim fazem para acusar alguém ou mesmo a igreja quando a aplicação de alguma disciplina se faz necessária. Porque, meus irmãos, ainda que nós não devamos julgar e condenar as pessoas, às vezes a aplicação de alguma disciplina se faz necessária. E os tendenciosos, eles param nesse ponto, onde Jesus diz aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra, aquele que não tem nenhum pecado. Mas eles se esquecem de que Jesus também disse, olha mulher, vá e não peques mais. Então, meus irmãos, às vezes a disciplina ela é necessária. Claro que nós não vamos julgar e condenar ninguém, mas quando uma pessoa está no erro, está no pecado, a sua atenção é chamada, essa pessoa insiste em continuar no pecado, ela vai e continua pecando, ela não vai para de pecar, ela vai e continua no seu pecado. Então, ainda que nós não vamos julgar e condenar, ainda que estejamos cultivando o coração de Jesus, um coração inclinado a perdoar e absolver, às vezes alguma disciplina é necessária por amor até pela pessoa, né? Para que a pessoa possa, através dessa disciplina, se corrigir do seu erro diante de Deus. Então, a gente tem que pensar dessa forma e também precisamos pensar, meus irmãos, em relação a nós mesmos quando nós estamos no erro, quando nós estamos cometendo algum tipo de pecado. A nós, Jesus perdoa e absolve, mas ele também diz, vai e não peques mais. Então, meu querido irmão, está vivendo no pecado? Jesus lhe perdoa e absolve, mas também lhe diz, olha, vá e não peques mais. Está vivendo no adultério como aquela mulher? Jesus ele é inclinado a lhe perdoar e absolver, e ele faz isso, ele vai fazer isso quando você se inclinar diante dele, pedir-lhe perdão. Mas ele também diz, olha, vai e não peques mais, vai e abandone esse adultério. Está vivendo no pecado, qualquer tipo de pecado, pecado da glutonaria, né? Pecado da bebedice, pecados os mais diversos possíveis. Jesus é sim inclinado a lhe perdoar e lhe absolver, mas ele também diz, olha, vá e não peques mais, vá e abandone o seu pecado. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe a todos nós, que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração e que nós nos regozijemos, nos alegremos pelo fato de que nós somos recebidos por Jesus, nós somos aceitos por Jesus, nós somos abraçados por Jesus, Ele nos perdoou, Ele nos absolveu, mas tenhamos também, meus irmãos, em nossa mente que a nós Jesus diz, olha, vá e não peques mais. Então vamos abandonar todo o pecado e vamos viver para Jesus, para a honra e a glória do Senhor Jesus, que nos recebe, que nos perdoa e que nos absolve. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.